Mais um dia, que o Senhor nos trouxe, nos concedeu para a gente estar aqui nesse dia, nessa noite. O ano da palavra do Senhor, e aprove o Senhor, que eu ficasse com o livro de Levítico. Antes de começar, eu queria ter estudado o livro de Éfesos, que minha esposa pegou. Aí depois eu queria me desafiar com o livro de Números, que eu falei, é um livro muito interessante para me pegar, e a Adriana tinha pegado na minha frente. Ela falou, então eu vou para o Levítico. É um livro que eu gostei muito de estudar, confesso que foi um estudo maravilhoso. Podem sentar, por favor. Fui surpreendido pelas palavras que Deus ministrou no meu coração. Acredito que tudo que Deus ministrou não vou conseguir falar hoje, porque poderia fugir alguns temas. Mas é um livro maravilhoso. Assim, como é que fala? Eu indico para vocês lerem, Indico. E amém? Eu fiz um slide, primeira vez que fiz slide na minha vida. E o livro de Levítico, em hebraico, eu não vou conseguir falar esse nome igual o Vitor conseguiu falar aqui. Mas em hebraico, o que significa é ele chamou, E geralmente, quando a gente quer falar com alguém, a gente chama, Por exemplo, eu trabalho com pintura hoje. Alguém quer pintar, ele vai me chamar, Vai chamar o Carlito, quero um orçamento, Você precisa falar com alguém vai te chamar, Ô fulano, vai lá trocar minha porta, consegue ir lá em casa, lá passar para tomar um café? Então, o que eu entendo quando ele chamou, o que Deus ministrou no meu coração? Que Deus nos chama para ter uma intimidade com Ele. Então, o nome do livro em hebraico, eu pesquisei no Google, ele chamou. Amém? Próximo, por favor. Eu pontuei alguns pontos, mas tem muitos pontos, não coube tudo aí. Que é holocaustos, ofertas, fala sobre pecados, sacrifícios, fala sobre leis sobre os holocaustos, ofertas e sacrifícios. Fala sobre sacerdócio, leis morais, sociais, culturais e festas, fala de dízimo, fala de tudo que a gente precisa para a nossa vida. Amém? Não coube no meu slide. Próximo, por favor. Bom, alguns tópicos que Deus falou comigo, no livro de Levítico. Lógico que tem muito mais. Israel sai do Egito, é o que a gente tem aprendido, onde o pai pregou sobre os 10 pontos da saída de Êxodo. E o Egito tem que sair de Israel. Jesus crescendo em nossas vidas, revelação em processo, pois tudo era 3. Tá bom. E sacerdote. Agora que eu percebi. Amém? Então vamos começar com o primeiro ponto. Israel sai do Egito, E Egito tem que sair de Israel. Por favor. Um versículo que eu coloquei, eu vou usar muito a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela confirma a palavra dele, Então a gente vai precisar andar sobre a Bíblia para a gente entender o que está escrito em Levítico. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim, as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Amém? Então a gente vai falar de coisas espirituais. Como o pai falou ontem, eu também creio assim, sobre a nova aliança, a Bíblia toda fala sobre a velha e a nova aliança. Espiritualmente é o velho Adão e o novo Adão. A Bíblia é espiritual. Então, Levítico é um livro também do novo Adão e do velho Adão. Ou seja, o velho Adão é quando a gente está no mundo, o mundo do pecado. E o novo Adão é quando a gente encontra Jesus, que a gente se converte. Então, por isso que eu coloquei ali, Israel saiu do Egito, Como a gente aprendeu, o Êxodo, a saída da escravidão do pecado. E as coisas são espiritualmente, tem que ser traduzido espiritualmente, amém? Próximo, por favor. O Egito, casa da escravidão. Como o pai falou ontem, que o Egito, ele espiritualmente significa o mundo, o mundo do pecado. Aí eu peguei aqui uns versículos que Deus falou comigo. Êxodo 20, versículo 2.
Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, espiritualmente, né, a gente somos espírito, vamos discernir as coisas espiritualmente. Como foi falado, o Egito aqui que a gente está falando é um Egito espiritual, ou seja, o mundo do pecado. Embaixo, Jesus explicou-lhe, em João 8,34. Em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, né, a Bíblia está confirmando, Deus confirma a palavra dele por meio da palavra dele. Então, em Êxodo está falando que Deus nos tirou da terra do mundo, a terra da escravidão, e Jesus está falando que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, a gente pode falar que o Egito aqui simboliza o mundo do pecado. Então, Israel tem que sair do Egito. Amém? Por favor. Então, somos Israel de Deus, né? Em Romanos 8, 2, versículo 28a, que é o tema nosso. Portanto, não é legítimo o judeu quem é simplesmente o exterior, né? Absolutamente não. O judeu é quem o é interiormente. Eu só peguei essa parte do versículo para encurtar aqui, para a gente não precisar ler ele todo, né? Porque fala da circuncisão também, espiritualmente. Então, está falando que legítimo judeu é aquele que se converteu, aquele que aceitou Jesus, né? Aquele que é interiormente, aquele que foi circuncidado na alma, né? Que ele fala que a verdadeira circuncisão vem na alma do crente. Então, como a gente leu lá começamos a ler que as coisas são traduzidas espiritualmente, né? Nós somos espírito, então nós somos Israel de Deus, né? A Bíblia nos afirma que somos Israel de Deus, amém? Próximo, por favor. O Egito precisa sair de Israel. Em Oséias 11, versículo 1 e 2, diz assim, quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifício aos balins e queimaram incenso diante das imagens de ídolos esculpidos. Vamos lá começar pela ministração de Levítico, né? Israel saiu do Egito, agora o Egito precisa sair de Israel. Quando a gente se converte, a gente vem com um monte de cultura do mundo, as festas do mundo, por isso que Levítico vai falar de holocausto, vai falar do pecado. Então isso precisa sair de dentro de nós. É uma caminhada, porque Jesus fala que a gente precisa nascer de novo, né? A gente nasce de novo, mas a gente precisa crescer. Então por isso que eu coloquei que Levítico é o crescimento de Jesus em nossas vidas. Porque essas coisas do mundo têm que sair da gente, tem que ser arrancada. Ídolos, né? Porque a gente aprende com os nossos pais a adorar ídolos. A gente aprende eu mesmo aprendi muita coisa errada nas finanças. Aprende a adorar um monte de coisa errada. Então eu me converti a Jesus. E eu preciso, né, que esse Egito saia dentro de mim, né? Um exemplo, vamos tirar o Egito saindo dentro de nós. A gente vindo aqui, né, a gente ouviu o pai falando sobre prosperidade, né, os 10 passos da prosperidade. Então isso tem que entrar dentro da gente, como Israel de Deus, né? É só um exemplo. As orações têm que entrar dentro de nós, né? Que a gente vai aprendendo, tem que entrar dentro da gente. Temos que ouvir a voz do Senhor. Um exemplo, não estou culpando meus pais, tá? Não sou melhor que eles, mas assim, eu não fui criado na palavra do Senhor, mas eu preciso que esse Egito saia dentro de mim e eu crie meus filhos com o Deus de Israel. Então, para isso, algumas experiências que Deus tem me dado. Uma delas, né, que eu acho que eu já contei para vocês, que eu queria que Daniel visse Jesus, e Deus falou assim, que para mim mostrar Jesus para ele. Lendo o livro de Levítico, Deus me fez, né, a fazer uma coisa com a minha família que a gente não faz, a gente lê a Bíblia junto, porque eu entendi. Se hoje eu sou resultado daquilo que eu plantei, então daqui para frente vai ser resultado daquilo que eu vou plantar. Então hoje eu entendo a educação dos meus filhos como uma semente. Daniel, quando ele tiver adolescente, quero que ele tenha no mínimo 3 vezes a Bíblia dentro dele, porque o Espírito Santo vai falar por meio da Bíblia. Porque como a gente está vendo, a palavra do Senhor vai se confirmando na Bíblia. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse, vamos fazer o estudo do livro de Levítico, vou falar dos holocaustos, como os levitas faziam, desse jeito, talvez ficaria meio complicado, assim. Quantos filhos o Arão tinha, Moisés, no Monte Sinai. Mas, se a gente entender
o todo da Bíblia, quem é o centro da Bíblia, que é Jesus, a gente começa a orientar a nossa família no caminho do Senhor. Então, hoje eu leio com eles. E graças a Deus pela minha esposa, né? Porque quando eu falto assim, que eu chego tarde do serviço, a minha esposa lê com eles. E nós estamos justamente no livro de Levítico, desde quando nós começamos esse propósito, né? Nós estamos lendo um livro por dia, um capítulo por dia, e tem sido bênção. Fora outras coisas que Deus tem orientado a me fazer junto com a minha esposa, né? Algo que eu não fazia. Então, é o Egito saindo dentro de mim. E aí, quando ele estiver adolescente, o Espírito Santo vai falar por meio da palavra. Eles vão tomar a decisão deles. Eles precisam se converterem. Porque, assim, desde quando eu aprendi muito sendo pai, né? Então, meu próximo passo é que eles se batizem, né? Se batizem, se eles aceitem Jesus, batizem. Eles desejam aí caminhar com o Senhor. E aí, vamos escutando a voz do Senhor para os próximos passos. Tem muito passo. É um caminho muito longo, né? Amém? Então, o Egito precisa sair dentro da gente, né? Nós precisamos tirar esse Egito de nós. A gente tem muitos costumes, muito jeito que acaba não sendo bênção para a nossa vida e nem para a nossa família, né? Às vezes a gente assiste coisa 2 horas, 3 horas, 4 horas, vai ler a Bíblia e não passa 10 minutos lendo a Bíblia. Né? Então, a gente precisa tirar o Egito. Então, um dos jeitos de tirar o Egito dentro da gente é a palavra do Senhor, né? É aprendendo, porque vai falar sobre sacerdócio, né? Sacerdote, e o sacerdote ele tem que saber as leis do Senhor. Ele tem que saber os holocaustos, tem que saber o que significa. Filho, você não pode participar dessa festa por conta disso aqui, a palavra do Senhor. Apontar para Jesus. Não é apenas falar, não pode participar do Halloween porque não pode. Não, tem que ter uma base. A nossa base é Jesus. E está na palavra do Senhor. Eu fiquei muito feliz em ver o Alisson, né? Colocando lá a filha dele. É assim, é o evangelho, glória a Deus, fiquei feliz. Em colocar lá meu time é Jesus. Uma benção. É tirar o Egito, está tirando o Egito, é da idolatria. É uma idolatria isso. E aí saiu o Egito, está tirando o Egito de dentro da filha dele, isso mesmo. Próximo, por favor. E esse Egito é difícil de arrancar, mas tem que arrancar, em nome de Jesus. Saída do Egito de Israel por meio de Jesus, né, como a gente está falando. Todavia, se de fato cresces em Moisés, de igual modo havereis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele falou. João 5,46. Em Lucas 24, versículo 27, diz assim, Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Levítico fala de Jesus, o próprio Jesus está testemunhando que quem escreveu Levítico foi Moisés. Né? Deus deu as palavras dele para Moisés, e aqui Jesus está falando aqui, começando por Moisés. Então, Levítico vai falar de quem? De Jesus, né? Como toda a Bíblia fala de Jesus. É bom falar de Jesus. E então a gente tem um novo nascimento, a gente morreu para o mundo, né? A gente precisa crescer. E o nosso crescimento tem que ser em Jesus, né? Não tem que ser no que a gente pensa, no que a gente acha, no nosso achismo, do que passou lá na série, não sei porquê. Isso é discipulado também. Isso tudo é discipulado. A gente estamos comendo com os olhos, né? Estamos se alimentando de alguma coisa está sendo semeada em nossas vidas. Por isso que é importante nós semearmos a palavra do Senhor em nossos corações e dos nossos filhos. E Levítico, então, vai falar de Moisés. Moisés vai falar da palavra de Deus. Moisés fala da palavra de Deus. Em Levítico, ele fala da pessoa de Jesus, né? Então, os holocaustos, né, que a gente leu, as ofertas, os pecados, tudo ali simbolizava a pessoa de Jesus, né? Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. E foi um simbolismo de Jesus em todas as áreas. Como a gente leu, Levítico ele vai falar em todas as áreas familiares, áreas, né, do marido e mulher, vai falar de áreas de finanças, mas todas elas vão apontar para Jesus. Então é importante que nós saibamos isso, porque o próprio Jesus disse, né, que Moisés falou sobre ele, e em João também. Amém? A Bíblia se testificando. Próximo, por favor. Então, Jesus crescendo em nós, revelação e processo, eu coloquei. Hebreus 3, versículo 5, fala assim, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. E Isaías 53 diz, Isaías 53, 2,
Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz de uma terra árida e estéril. Quando eu comecei a estudar o livro de Levítico, a primeira palavra que veio para mim foi Isaías 50. Jesus precisa crescer dentro de nós. Não é, tem um novo nascimento, mas tem um processo. A gente não pode ser crentes infantis, né? Crentes imaturos, né? A gente morreu, né? Nascido na morte, para viver a vida de Jesus. Jesus fala que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, Jesus morreu a nossa morte para nos dar a vida dele. Então, o nosso crescimento é o crescimento na obra de Jesus, é o crescimento de saber de como que Jesus caminhava, como que Jesus faz, o que ele fazia, o que Jesus gosta, saber discernir o que é bem, o que é mal, saber fazer administrar o nosso tempo, né, da maneira correta. Então, Jesus vai crescendo em nós. Então, eu coloquei ali, revelação e processo. E conforme a gente vai crescendo, caminhando com Jesus, Deus vai nos mostrando as promessas que Ele tem para nós. Amém? Então, o livro de Levítico vai falar das promessas. Amém? Próximo, por favor. Então, o que Deus falou comigo, né, sobre o livro de Levítico. Êxodo 19, 5. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós serei para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Amém? O que eu entendi, né? Que Deus tem falado comigo sobre isso. Primeiro que o livro de Levítico vai falar muito sobre sacerdócio, né? Reino e sacerdócio. Mas nós não vamos falar do reino, vamos falar do sacerdócio. É importante a gente ter o reino. Eu acredito que outros livros vão falar sobre reino, mas esse especificamente a gente vai aprender muito sobre sacerdócio. Amém? E quando está falando aqui, não está falando para a tribo de Levi. No caso, está falando para os filhos de Israel. E os filhos de Israel somos quem? Somos nós. Então, o que eu entendo? Que nós precisamos ser sacerdotes nos nossos lares. A gente precisa tomar essa posição de ser pessoas, né, de Deus. A gente vai aprender alguns pontos que Deus falou comigo sobre ser um sacerdote do lar. A gente precisa entender a lei, os holocaustos, tudo certinho para explicar para os nossos filhos a pessoa de Jesus. Amém? E isso é um processo nosso. A gente vê que o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam com o Egito dentro deles, precisou sair o Egito de dentro deles, para eles começar a exercer o sacerdócio. Então, conforme a gente vai crescendo em Jesus, nós começamos a exercer esse sacerdócio. Amém? Próximo, por favor. Jesus crescendo em nós, revelação e processo, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. O primeiro versículo fala que nós somos sacerdotes, sacerdócio santo. E os nossos sacrifícios são espirituais. Então, o que eu entendi no livro de Levítico? Eu entendi uma revelação maravilhosa do Senhor. Que quando eles estavam levando os holocaustos ali, era Jesus. Então, quando a gente leva nossas orações a Deus, nós estamos levando a Jesus. Então, quanto de Jesus nós temos levado a Deus? Porque o livro ele vai falar sobre ofertas grandes, ofertas médias, ofertas pequenas. Mas todas elas aceitáveis por Deus. Desde que aquilo que nós temos, vamos apresentar diante de Deus, representando o Filho dele. Por outra parte, também, às vezes, a gente está com um boi grandão lá, né, um bezerro perfeito, e não estamos sacrificando a Deus. A gente tem muita palavra, muita coisa de Jesus, sabemos muito, mas a gente não leva o sacrifício para Deus. Não leva as pessoas para Jesus. Não leva as orações que temos aprendido para Jesus. Uma chave que Deus me deu aqui, né, por meio da vida do pai Maurivan, e algo que falou para mim ser sacerdote na minha casa para os meus filhos, foi sobre se beber bebida mortífera, isso não nos causará dano. Então essa oração, Deus falou para orar pelos meus filhos, né? Porque eles vão beber bebida mortífera na escola. Eles sabem o ensino como está. Né? As coisas que eles vão aprender lá na faculdade.
Então, se a gente cremos no Evangelho, né, vai beber bebida mortífera, não nos causará dano. Outro ponto também, eles têm que crer no Evangelho. E para isso tem que ser ministrada a palavra do Senhor. Amém? O Espírito Santo vai falar com eles. Eles tendo a palavra do Senhor dentro deles, o Espírito Santo vai falar, vai revelar. É algo pessoal meu, né? Antigamente, quando eu me casei, né, é um processo que a gente vai aprendendo. Quando nós fazíamos culto no lar, para mim, eu tinha que ter uma revelação do Senhor. Ficava Senhor me dar uma revelação. É uma bênção. Tem que ser assim. Mas hoje eu não tenho mais isso assim em mim, porque a gente ora, a gente lê a Bíblia. Se Deus falar algo para mim falar para eles, eu falo. Mas o importante é a gente ler a Bíblia, a gente lê. Ah, mas eu não estou entendendo. Mas se a gente não ler, não vai entender. Não vai entender porque a gente estamos vendo aqui que a gente estamos dando outros versículos da Bíblia para explicar o livro de Levítico. Se a gente não tem lido, né, ou se a gente não lê aqueles livros, como a gente vai explicar um outro livro? Se a Bíblia toda ela não entra em contradição, ela vai apontar para uma direção só. Ou seja, o caminho, né, que todos nós sabemos que é Jesus. Amém? Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assim, mais uma revelação, não. Mais uma chave pessoal, que eu esqueci o nome da palavra agora. Já ouvi a voz de Deus uma vez, audivelmente, e foi o que Deus falou, que era propriedade exclusiva dele, eu e minha família, né? Foi justamente o texto. Eu ouvi a voz de Deus em meio de um sonho, né? Eu acordei sabendo que eu tinha ouvido a voz do Senhor, mas não sabia o que ele tinha falado para mim. E aí foi quando Deus falou o que ele tinha falado para mim por meio da palavra dele. E é muito linda a voz do Senhor. Tremendo. Então eu tive uma experiência, lembrei. A chave é a experiência. Busca experiência com Deus, é muito bom. Igual assim, conforme eu fui lendo o livro de Levítico, né? Eu comentei até com o pai uma vez que você vai ler na Bíblia e a palavra do Senhor vai saltando nos teus olhos. É como se, por exemplo, a pessoa vai procurar um ouro. Ela vai lá na mina, ela fica cavando até achar. Então, é isso. Você vai ler na Bíblia, vai lendo, aí salta nos olhos. Às vezes você está andando, aí Deus fala. Mas precisamos ler. Precisamos entender. O sacerdote, ele precisava saber as leis do Senhor, né? Ele precisava saber as regras, né, do holocausto, do pecado, lá para sacrificar pelo pecado os holocaustos. Amém? Próximo, por favor. Apocalipse diz assim, ó: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Então, o propósito de sermos sacerdotes é servir a Deus, nosso Pai. Porque quando um homem, né, agora falar da figura masculina nossa, ao qual me incluo, quando a gente se coloca em posição de filho de Deus, de servo de Deus, de querer, né, ali buscar o Senhor para ser uma cobertura espiritual para a nossa família, as coisas acontecem, porque nós estamos cumprindo o propósito. Falando no caso aqui do sacerdócio, né? Porque é reino e sacerdócio. Tem um reino também, que é uma outra parte. Nós estamos falando da parte do sacerdócio. Porque às vezes a gente foca muito no reino, esquece do sacerdócio. Ou no sacerdócio, esquece do reino. Os dois é importante. Mas hoje a parte que nos cabe aqui é do sacerdócio, né? É a oração, o discernimento espiritual, é a gente entender o que Deus quer para a nossa família, para a nossa vida, como agir em determinadas situações. Amém? Próximo, por favor. Vou ler aqui porque é muito grande. Hebreus, capítulo 9, versículo do 1 ao 10. Um momentinho. Tem na versão King James, atualizada? Ou está em outra versão? Mas em outra versão mesmo. Pode ser. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também para um tabernáculo terreno. A gente começamos a falar aqui, né, espiritualmente. Nova aliança, Jesus Cristo. Velha aliança, velho Adão. Então, antiga aliança, velho Adão. E aqui ele está falando necessariamente daquilo que foi escrito por meio de Moisés.
Pois foi levantado uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionava o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é o nosso propósito detalhar esses assuntos agora. Então, tudo tem significado na palavra de Deus. Tudo é espiritual. Então, a arca, tudo ali que a gente lê tem um significado espiritualmente. Igual o autor aos Hebreus diz, né? Contudo, não é o significado, não era o propósito ali detalhar cada significado de cada coisa, né? Não é o nosso também agora, tá? Também eu não sei também ainda. Um dia Deus vai me revelar. Nosso é o sacerdócio. Ora, logo após tudo isso estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue de sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuassem erguendo o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comidas e bebidas e de várias cerimônias de purificação com a água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Amém? Traduzi o livro de Levítico aqui, a velha aliança. Precisou ter a velha aliança, né? Deus precisou ilustrar algo para nós, para que aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é imperfeito, fosse manifestado. Em Levítico a gente vai aprender sobre sacerdócio, né? E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, o sacerdócio levítico era imperfeito, por quê? Porque eles morriam. Já morria, e aí tinha que colocar outro no lugar. Jesus não, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus não é um sacerdote levítico. É sumo sacerdote conforme a ordem conforme o Melquisedeque. Mas o levítico a gente aprende muito para ser sacerdote. Porque nós precisamos ser sacerdote dos nossos lares. O pai, ele ministra aqui a palavra para nós, né? O posto de gasolina. Mas nós precisamos ministrar a palavra para a nossa família, né? Nós precisamos ensiná-los, né, sobre ofertas, dízimos, primícias. Precisamos ensiná-los, né, a caminhar segundo o curso de Deus, não o curso do mundo. Né, porque o mundo ensina o curso do mundo, televisão, as coisas ensinam aí o curso mundial, né, global do pecado. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos cuidar da nossa casa. Amém? O Pai, ele é a nossa cobertura, é uma bênção. Glória a Deus pela vida do pai e da mãe. Eles ministram nossas vidas aqui, mas nós precisamos entender que na nossa casa nós temos a responsabilidade. É uma bênção aqui a salinha das crianças, é uma bênção, né? Um momento, mas não é só isso, não é só no domingo, né? Não é só o posto de gasolina. Pega a palavra e leva para a semana, né? Pega aquele pombinho que você aprendeu de Jesus e leva a Deus, que isso aí Deus vai se agradar. Né? Às vezes a gente tem um pouquinho de Jesus só. Quando eu me converti, eu só tinha a palavra, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então foi esse pombinho que eu levei até Jesus, na Deus, né? E aí Deus aceitou. E glória a Deus, onde eu estou, né? Estou assim, caminhando com o Senhor, graças a Deus. E manteria caminhando com Ele até a vinda de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, as ofertas, holocaustos, tudo aquilo significava algo que haveria de vir, né? O simbolismo de Jesus. Amém? Próximo, por favor. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus,
e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Que legal, que Deus deu sabedoria para nós, né? Igual nós somos espiritual, mas a gente lê o livro de Levítico lá, vendo os holocaustos lá, nossa, aí Deus fala, esse é meu filho. Olha como tem que preparar o meu filho. Eu estava caminhando dessa maneira aqui, olha como você tem que fazer para agradar o Senhor no meio de Jesus. Então, ele nos fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Imagina, o povo de Israel sai, né? O povo de Israel, agora estou falando o povo mesmo, etnia. Sai um povo lá de Israel, sai do Egito, o povo de Israel, está lá no deserto, né? E aí Moisés, ele ensina tudo ali que ele tinha para ensinar, Arão, e eles estavam simbolizando nós. O povo de Israel estava simbolizando nós, né? Que legal. Olha o mistério da vontade de Deus. Olha que bênção, né? Imagina um povo caminhando lá no deserto, né? Uma caminhada, e aquilo ali saindo da vida deles, e Deus já mostrando que é espiritualmente, o pecado tem que sair de vocês. Vocês têm que ser uma pessoa santa. Ó, o sacerdote. Porque assim, se não tivesse uma ordenança dos levitas, como a gente ia saber o que é um sacerdote? Como que a gente ia saber o que era um holocausto? Então Deus é tão paciente que ele foi ensinando passo por passo, até chegar em nós. Hoje nós temos essa revelação, que aquele holocausto é Jesus, né? Os holocaustos sacrificados. E é um mistério do Senhor para nossas vidas. Amém? Por favor, lá. Agora vamos falar de sacerdote, né? Em Levítico 6:12 fala assim, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem os holocaustos. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amém? Eu separei 3 pontos ali de sacerdote. Um deles, né? O fogo que está sobre o altar, quem é que tem que acender é o sacerdote. Não pode deixar se apagar. Outra experiência que eu tive, né, durante esse estudo do livro, porque essa foi mais recente. Eu sonhei que eu estava 4 velas. Falei para o pai, né? E uma vela estava acesa, as outras apagadas. 4 velas. Eu, minha esposa e meu filho. Não entendi. Eu entendi que a revelação era para mim. Mas às vezes a gente está com a vela acesa, mas a gente não acende outra vela. Então eu entendi que eu precisava acender a vela da... Não, elas são um crente, viu? São uma bênção, são crente, não estou falando isso. Estou falando assim que nós precisamos, né? Acender a vela um dos outros. Às vezes Deus me deu um conhecimento, um entendimento de algo, eu preciso transmitir para eles. Para que o fogo, né, queime. A oração não pode apagar, o fogo não pode apagar. Então isso é, mas o sacerdote acenderá. Nós que temos que acender a lenha cada manhã. É nós que precisamos acender. Como eu falo, as orações que os intercessores fazem, que o pai faz, eu entendo como um caminho. Jesus é o caminho. Ele fala aqui, então você pega os pontos que o pai falou, oração, hoje é sobre a chave as chaves. Então, a oração da chave, o pai foi por esse caminho aqui, então eu vou caminhar por esse caminho. Não assim repetindo, mas põe para o seu contexto da sua vida. Que chave a gente precisa? Qual é a chave do reino que nós precisamos para abrir a porta daquilo que precisamos como família, né? Porque todos nós passamos por lutas, né? Então a gente precisa de chaves para vencer essas lutas. Um exemplo, né? Então, toda oração a gente vai pelo caminho, pega o caminho. Jesus é o caminho. Amém? Então nós precisamos acender a lenha nele cada manhã e não deixar que o fogo se apague, amém? Próximo, por favor. Levítico 1, versículo 7 diz assim, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar, o holocausto, é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Eu vou ter uma observação. Somos sacerdotes e devemos colocar as ofertas, que é Jesus, em ordem em nossas famílias. Precisamos colocar nossa vida em ordem, em todas as áreas, né, em todos os sentidos. E para isso a gente precisamos levar a oferta para Deus. E quem é essa oferta? É Jesus. Então, como
agora vamos trazer aqui. Jesus, quando foi multiplicar os pães e peixes, ele colocou o povo em ordem, né? Para o milagre acontecer, tem que as coisas precisam estar em ordem. Então, o sacerdote ele vai precisar colocar a casa dele em ordem. Então, assim, essa foi a mensagem, foi para mim, tá? Foi primeiro para mim que veio, para mim colocar minha casa em ordem. E como sacerdote precisamos, porque as coisas com Deus é organizado, né? Não é nada bagunçado. E conforme Jesus vai crescendo em nós vamos nos organizando. Tudo aquilo que estava desorganizado começa a se organizar. Por favor. Olha que promessa maravilhosa. Ó. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas, que lhe exaltem a dignidade e honra. Então essa é a bênção do sacerdote. Isso aqui é no caso, está falando sobre as vestimentas sacerdotais. E Deus falou que o propósito, dignidade e honra. Então, quando nós estamos com a vestimenta sacerdotais, né? A vestimenta sacerdotal, aqui, ó, a Bíblia, palavra do Senhor, isso vai nos trazer dignidade e honra. Amém? Porque isso aí foi Deus que falou. Falou para fazer as vestimentas do sacerdote para que exaltem a dignidade e a honra. Amém? Então, nós precisamos colocar nossa casa em ordem, viver o propósito do Senhor como sacerdotes lá. Imagina se todos nós, homens, assim, entender, né? Falando homem que sou homem, né? Mas mulher também, né? Assim, eu tô falando que Deus falou comigo, assim. Mas a mulher pode ser sacerdotisa também, deve ser, né? Não deve ser. Mas nós todos entendendo nossa casa como sacerdote, cada um ali buscar, né? A gente colocar as nossas coisas em ordem. Aprender aqui no culto e levar para o nosso dia a dia. Né? Não ser apenas um culto religioso, mas nós caminharmos, né, de acordo com aquilo que temos recebido. Pegar o nosso bezerro, o nosso carneiro, levar para o Senhor. Não, esse carneiro está muito perfeito aqui. Nossa, está tanto tempo aqui o carneiro perfeito. Vai lá sacrificar em holocausto. Mas só tem um pombinho. Sacrifica em holocausto, né? Porque tudo aponta para Jesus. E quando nós fazemos as coisas no nome de Jesus, Deus nos dá dignidade e honra. Amém? Então, resumindo o propósito do livro de Levítico, que eu entendi, né, sobre os holocaustos, ofertas e tudo que estava escrito ali, era uma simbologia para mostrar o que era realmente verdadeiro, que é Jesus, no caso. Porque todas as coisas apontam para Jesus. E Deus deseja, né? Essa é a vontade de Deus, deseja que nós sejamos sacerdotes dos nossos lares, né? Que vivamos a verdadeira fé, a palavra do Senhor, que nós tenhamos na nossa casa fundamentos bíblicos, né? Que os nossos filhos, quando estiverem na escola ou estiverem no trabalho, eles tomem posição baseado no que a Bíblia diz, porque o Espírito Santo fala no que a Bíblia diz. Muitas coisas que o Senhor me falou foi tudo por meio da Bíblia. Às vezes eu li, né? A gente conversa muito, eu e o Ricardo, né? Às vezes eu leio, não entendo nada, mas às vezes eu estou caminhando lá para o serviço, aí Deus me fala. Aí começa a me falar um versículo, começa a falar outro, e eu entendi isso para a vida dos meus filhos. Então, assim, eu falei 3 vezes, mas se Deus quiser vai ser mais, porque eles tendo o fundamento que é Jesus, o Espírito Santo convence. Amém? Que não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Então é isso, amém? Glória a Deus.